Vamos lá com a principal informação do dia de hoje. Guto Ferreira não será o técnico do Clube do Remo na temporada 2026. A confirmação veio após um longo dia de reunião entre a alta cúpula do Clube do Remo e que definiu que o técnico que conquistou o acesso para a Série A com o Clube do Remo não vai continuar na equipe azulina. A gente vai trazer os detalhes, vamos trazer a análise, a opinião sobre tudo isso, mas antes eu peço para você aquele apoio de sempre, né? Que você possa se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os nossos conteúdos. Se puder hypar também o vídeo é bom, porque isso daí dá um apoio danado pra gente continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. Bom, vamos lá. De um técnico que já estava ali praticamente acertando tudo para renovar o seu contrato, a um técnico que se despede, digamos que de uma maneira conturbada, digamos assim, né? O Guto Ferreira tinha tudo para renovar o seu contrato, inclusive isso estava muito bem encaminhado, mas de alguns dias para cá as coisas começaram a mudar, houve um desgaste interno com relação a valor da multa rescisória e isso acabou ocasionando na não continuidade dessa parceria entre Clube do Remo e Guto Ferreira. Acho que acima de qualquer coisa é importante destacar que as divergências, elas fazem parte do processo de negociação, ainda mais nesse período de final de temporada, indo para o início de temporada. Isso é absolutamente normal, absolutamente normal. Não há nenhuma anormalidade nisso. Então, essa questão de valor de multa, de valor de salário, questão de luva, enfim, todos esses detalhes que envolvem as contratações, isso é absolutamente normal de ter ali uma divergência ou outra, faz parte do processo. Mas, na situação do Guto, as coisas realmente foram ali um tanto quanto fora de um controle normal, podemos dizer. A questão do Guto se resolveu assim que o executivo de futebol, que até então é o executivo de futebol, né, o Marcos Braz, chegou aqui em Belém. Ele estava fora, né, ele foi assistir a final da Libertadores, depois assistiu ao jogo do Flamengo, né, ontem, lá no Rio de Janeiro, e hoje ele chega aqui em Belém e já de cara começa as suas reuniões, inclusive reuniões importantes, porque é justamente para decidir o futuro, né, definir ali a temporada do Clube do Remo. E nessa reunião entre a alta cúpula, o que a gente ficou sabendo, né, através das nossas fontes, é que houve uma divergência muito grande. Uma parte da diretoria queria a continuidade do Guto Ferreira e outra parte da diretoria não queria o trabalho do Guto Ferreira. E aí, digamos que numa decisão de consenso ali entre ambos os lados, né, os lados divergentes, acabou se decidindo pela não continuidade do trabalho do técnico Guto Ferreira. O Guto Ferreira que foi um dos maiores responsáveis pela conquista do acesso do Clube do Remo. É importante a gente destacar isso, porque se não fosse a vinda dele para o Clube do Remo, o Remo dificilmente iria conseguir esse acesso para a Série A. Isso é fato, né? E dentro desse bolo todo, a diretoria já começa a trabalhar em novos nomes, já começa a trabalhar em novas possibilidades com relação ao comando técnico do Clube do Remo, e um nome ganhou força, agora pela parte da noite. O nome do Thiago Carpini, ele que está lá no Juventude, né, só confirmar aqui, mas se não me engano ele está no Juventude. E aí, exatamente, ele saiu, inclusive, recentemente do Juventude, né, depois da derrota para o Santos por 3-0, então, ou seja, ele está livre no mercado. E o Thiago Carpini agora é o nome da vez para assumir o comando técnico do Clube do Remo. Bom, vamos torcer para que dê certo, né? Se de fato for o Thiago Carpini, ou seja ele, ou seja outro técnico, vamos torcer para que dê certo de alguma forma, né? Porque a questão toda agora é que o Remo precisa de um técnico para poder começar a montagem do elenco. Porque não tem como. Aliás, até tem você começar a montar o elenco antes de chamar o técnico. Só que essa é a receita do caos, né? Tem tudo para dar errado, porque o técnico pode chegar e não se adaptar àquele jogador que ele tem.
E aí ele vai precisar de um outro atleta, de uma posição, ou melhor, de uma característica diferente para poder entrar ali no campo. Então, qual é o perigo nesse momento? Pelo menos não é só eu que penso isso, né, o torcedor azulino, de uma maneira geral, também pensa isso. É que o técnico que vai chegar agora vai ter que começar do zero, vai ter que se adaptar à realidade do Clube do Remo, vai ter que se adaptar à estrutura que o Clube do Remo tem hoje para disputar a Série A, né, e a gente sabe que a estrutura que o Remo tem hoje não é o ideal, né, o Remo faz as suas adaptações, mas não é o ideal. E agora é correr atrás. E para ontem, né, o Remo precisa de um novo técnico para ontem, para poder começar a montagem do seu elenco. Então, a diretoria já começa a fazer os seus trabalhos, já começa a analisar os nomes, outros nomes começam a ser ventilados, mas eu vou me dar a permissão de não citá-los, porque eu acho que é uma espécie de delírio coletivo, né, alguns nomes que começam a falar. Fora que gente, não concordaram em pagar 400 e poucos mil, quase 500 mil aí pro Guto Ferreira, aí vão concordar em pagar 1 milhão para fulano de tal, para ciclano? Vamos ter um pouquinho de racionalidade, né? Vamos ter um pouquinho de racionalidade. Então, vai ser aí agora uma missão difícil para o Remo de achar um novo técnico. Para mim, na minha opinião, o Thiago Carpini é o nome que pode ser anunciado a qualquer momento agora, a partir desse momento. E o Remo já começa a olhar ali a montagem do seu elenco, já começa a verificar todas as suas situações. Mas é inegável falar do desgaste, é inegável falar eh, dessa decisão conturbada, né, que aconteceu, né, porque foi realmente estressante, né, o que a gente ficou sabendo é que foi bem estressante isso, né, a divergência foi muito grande, mas como eu falei, a divergência é normal, mas a minha fonte disse assim: "Olha, passou um pouco ali do limite, do aceitável". Então agora é torcer para que esse novo técnico que vai vir para o clube do Remo possa encaixar, porque o Remo precisa dar aquele tiro ao alvo de maneira correta, né. Não pode ter tanta margem para erro, porque a Série A começa agora em janeiro, né, nesse novo calendário do futebol brasileiro. E aí, meu amigo, o Remo vai ter que pelejar bastante para poder fazer aí uma boa Série A. Torcida tem, torcida tem. Vamos torcer agora para que o planejamento dessa montagem aí do elenco, com a chegada do novo técnico, possa encaixar de uma maneira positiva. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino, você concordou com a saída do Guto Ferreira? Você acha que o Guto Ferreira deveria continuar no clube do Remo, pelo fato de já saber como é o time, de já saber como é a estrutura, de já estar acostumado sobre o processo, sobre como é que funciona o trabalho aqui? Coloca aqui embaixo nos comentários a tua opinião e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda muito a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. E aqui, a gente torce de verdade para que as coisas deem certo para o Clube do Remo. Aqui vocês não vão me ver fingindo um tipo de pessoa. Aqui vocês não vão me ver fingindo ser algo que eu não sou. Aqui eu sou verdadeiro. Aqui eu sou honesto, correto, principalmente com quem acompanha os meus vídeos, que é você. Você inscrito, você inscrita, que gosta aqui do canal, que gosta do nosso trabalho. E não é à toa que nós somos hoje o maior canal de notícias independentes do ramo esportivo aqui do estado do Pará. Talvez até do norte do Brasil, né? Eu preciso dar uma pesquisada para ver isso. Mas a gente tem um compromisso muito sério e aqui a gente torce de verdade para que o Remo consiga fazer uma ótima temporada na Série A de 2026. Agora eu quero a tua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários e, por favor, se inscreva, deixa o like, ative o sino, hype o vídeo também que é importante e não perca os nossos conteúdos.